12h17 começaram a funcionar ontem em Vitória da Conquista as lombadas e radares eletrônicos para controle de velocidade em várias avenidas da cidade. Luan Ferreira está em um desses pontos, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, e vai mostrar para a gente como é que está aí agora, não é, Luan? Como é que os motoristas estão se comportando nesse primeiro momento que é feito um trabalho educativo, né? Isso mesmo, Gilson. Dá para dizer que neste momento está todo mundo se comportando por aqui, o pessoal passando na velocidade bem controlada. Um pouquinho antes da gente começar o jornal, passou um motociclista aqui em alta velocidade. E se não fosse esse período, esse período educativo em que está sendo feita a fiscalização, mas não está sendo emitida a multa, ele com certeza seria multado. Aqui na Luiz Eduardo Magalhães, tem alguns pontos com radares. Tem tanto velocidade máxima de 50 km por hora, como de 60 km por hora, nesse ponto onde nós estamos aqui, próximo da entrada do caminho do parque. É um ponto em que a velocidade máxima é de 60 km por hora. A gente está com o secretário de Mobilidade Urbana, Jackson Yoshura, para falar justamente sobre essa implantação dos radares e das lombadas eletrônicas aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde, secretário. Começou ontem a fiscalização com os radares e as lombadas. Ainda não existe a emissão de multas, mas se fosse para emitir multas, muita gente teria sido multada nessas 24 horas? Nesse período onde os equipamentos já foram instalados, nós já constatamos velocidades altíssimas, né? Nesse trecho, principalmente alguns veículos transitando a 120 km por hora, 113 km por hora. Então a gente percebe que de fato os equipamentos eles vão conseguir, né, evitar alguns acidentes, como de fato nós já constatamos. Um dado muito importante, nesse trecho da Luiz Eduardo Magalhães, nós tínhamos em média 5 ou 6 ocorrências por semana. Nas 2 últimas semanas, coincidentemente, com a instalação dos equipamentos, esse número foi reduzido a 0. Não tivemos nenhuma ocorrência nessas 2 últimas semanas. Uma prova de que o equipamento está cumprindo a sua função, que é, de fato, reduzir os acidentes no nosso município. Aqui a gente tem radar e lombada eletrônica também, na Avenida Juraci Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, Avenida Brumado, Avenida Frei Benjamin, na Perimetral e também na Olívia Flores. Existem velocidades diferentes nesses locais. O que é que muda de um local para outro? O que vai mudar na velocidade dos veículos nessas vias é exatamente a quantidade de veículos, também a questão do pedestre e a quantidade de entroncamentos. Você tem, por exemplo, na Luiz Eduardo Magalhães, esse acesso, por exemplo, ao caminho do parque, mas você tem uma faixa de desaceleração, então isso permite que aqui a velocidade seja um pouco maior. Em contrapartida, nós temos uma Frei Benjamin na porta do Colégio Centro Integrado, onde nós temos um fluxo muito grande de pessoas. Isso faz com que a velocidade naquele local seja menor de 40 km por hora. Então o parâmetro utilizado são esses: fluxo de veículo, quantidade de vias que dão acesso a essas avenidas principais, assim como, principalmente, a questão do pedestre. Qual é a diferença entre radar e lombada eletrônica? Os radares são os equipamentos como esse que nós temos aqui na Luiz Eduardo Magalhães, que eles pegam exclusivamente a velocidade. Quando nós falamos em lombada, são aqueles equipamentos que têm um mostrador que mostra para o condutor a velocidade que está sendo praticada. Ele tem um caráter também educativo, né? E são instalados principalmente nos lugares onde nós temos fluxo grande de pedestre. Exemplo disso, Frei Benjamin, em frente ao Centro Integrado, e também próximo à Feira do Bairro Brasil, no Glauber Rocha. Tá certo. Judson, tem alguma pergunta aqui para o secretário? Tenho sim, Luan, que esses equipamentos ajudam a diminuir a velocidade e o número de ocorrências, e isso é sem sombra de dúvida. Mas, por outro lado, algumas pessoas se preocupam também na questão das multas, né? De isso não se tornar, digamos assim, uma indústria de multas em Vitória da Conquista. Eu queria que você abordasse isso com o secretário. Judson está falando da preocupação de muita gente de não transformar esse equipamento para controle de velocidade, diminuição de acidentes, numa chamada indústria de multas. Esse argumento ele já cai por terra com essa estatística que eu dei. São 2 semanas de instalação dos equipamentos. Nós saímos de um número semanal de 6 acidentes para 0. Então, na verdade, a multa é em segundo plano, é exatamente o poder coercitivo da norma
para que as pessoas cumpram o que é determinado. Agora, se eu tenho uma redução de 6 para 0, eu acredito que, de fato, a multa ela fica em segundo plano e os acidentes, a redução dos acidentes são o principal elemento aí que trouxe esses equipamentos para o nosso município. Tá certo, secretário, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Tá aí, Judson, a gente rodando pela cidade percebeu que em alguns locais onde tem o radar instalado, a velocidade até um pouco mais distante desses radares está menor, o pessoal está se controlando mais, está pisando menos no acelerador. É isso, Luan, reduz realmente a velocidade, né? Nesse trecho aí, eu passo aí diariamente, realmente o pessoal está bem pianinho e esse é o objetivo da fiscalização. Obrigado ao secretário também. Nosso assunto agora é futebol.